Como normalmente acontece na segunda-feira, a gente sempre começa o balanço geral falando sobre as ocorrências do fim de semana e nós tivemos muitos acidentes e acidentes graves na nossa região. E eu já vou começar o balanço geral dessa segunda pedindo licença para você para falar sobre um caso triste registrado na estrada do Pau Furado aqui na cidade de Uberlândia. Um gravíssimo acidente onde infelizmente uma jovem morreu e um rapaz ficou ferido ao caírem da motocicleta. Segundo as informações que foram repassadas, eles perderam o controle em uma curva. A polícia foi até o local e verificou esse caso que ocorreu em uma curva muito conhecida ali na estrada Pau Furado. A nossa equipe de reportagem também esteve lá e os primeiros detalhes você vê já agora na tela do balanço. O acidente aconteceu numa região conhecida como Curva do Japonês. O casal veio de moto, provavelmente em alta velocidade. Ao chegar aqui na curva, o motociclista não conseguiu completar o trecho, perdeu o controle da motocicleta e saiu aqui às margens da pista. A moto foi encontrada a mais ou menos uns 10 metros aqui da pista, 10, 15 metros. E pelo que o Corpo de Bombeiros constatou aqui no local durante o atendimento dessa ocorrência, o motociclista, o jovem bastante ferido, mas infelizmente a garupeira, a jovem que estava na garupa, não resistiu aos ferimentos. Nós vamos conversar aqui com o sargento da Polícia Militar. Sargento, e esse motociclista, logo depois do acidente, mesmo ferido, ele saiu aqui para pedir ajuda, né? Sim, pelo que tomamos conhecimento, né, o Copom passou para a gente sobre o local do acidente. Parece que o rapaz passou direto, caiu, veio rastejando até a pista e populares viu e acionou a Polícia Militar. Pelo que a gente percebeu, um acidente grave, né? Provavelmente em alta velocidade. A moto praticamente voou ali para o rumo do mato. Exatamente. Aqui é uma curva muito acentuada, né? É uma moto de alta cilindrada. Então, pelo que podemos ver aqui, nada comprovado, porque não foi feita a perícia ainda, parece que ele veio em alta velocidade, não conseguiu fazer a curva, né? E parou na cerca. E na cerca, infelizmente, a moça aí veio a óbito. Bom, o Corpo de Bombeiros veio aqui ao local, fez o atendimento. O rapaz foi socorrido com ferimentos graves, foi levado para uma unidade de saúde aqui da cidade, mas infelizmente a moça que estava na garupa, pelo que a polícia conseguiu apurar que seria esposa desse jovem, ela não resistiu aos ferimentos. A motocicleta, pelo que você vê aí nas imagens, ficou destruída, os dois caíram no meio do mato, uma cena realmente bastante forte que mostra a violência desse acidente. Agora, sargento, esse trecho aqui é um trecho conhecido por diversos acidentes, tem sido constantes aqui, principalmente porque a curva é bem fechada e o pessoal não tem respeitado também a velocidade, né? Exatamente. Nós procuramos, estamos sempre fazendo blitz lá embaixo, mais embaixo um pouco, estamos abordando os carros. Inclusive hoje teve a operação da Patrulha Rural no local, um pouquinho mais embaixo, com abordagens, com orientações, mas o povo, não sei se é por falta de conhecimento do trajeto ou sei lá o que, não respeita muito a velocidade, né? A pista sem acostamento, a sinalização não é tão boa, falta placas. Então abusa um pouco da velocidade, então fica até de orientação, né? Porque final de semana, por conta dos balneários que tem para baixo lá no Pau Furado, o movimento é muito grande, muito intenso. É uma região muito frequentada, né? Muito frequentada, então assim, o pessoal que for fazer uso aqui da estrada do Pau Furado, então venha com mais atenção, venha com mais cuidado, porque depois que acontece não adianta. Agora, só voltando aqui à questão do acidente, o rapaz mesmo ferido, os militares, vocês conseguiram conversar com ele? Como é que ele contou o que teria acontecido, onde eles estavam? Então, ele estava em estado de choque, então ele não falou muita coisa, ele não soube nem, na verdade, dizer o que aconteceu. Então nós não temos informação, não temos sobre o nome dele, sobre o nome dela, não foi ainda fornecido para nós, né? Aí a polícia está agora prestando socorro para ele ao bombeiro, e a polícia está tentando levantar maiores dados para poder registrar a ocorrência. O balanço geral começa assim, falando desse grave acidente registrado aqui na nossa cidade. E claro que esse motociclista estava em estado de choque porque a companheira dele, a namorada, a colega, aquela parceira, infelizmente perdeu a vida nesse grave acidente.
Eu recebi de amigos do Balanço Geral, através do WhatsApp 997989900, que a partir de agora está à sua disposição para você fazer o programa junto com a gente. Vários vídeos, várias imagens, algumas imagens são tão fortes, gente, que claro que nós vamos mostrar, que nós não vamos mostrar em respeito à família, em respeito às pessoas, mas o acidente foi muito sério e infelizmente essa jovem acabou perdendo a vida. Agora, é difícil olhando para essas imagens a gente imaginar como é que foi esse acidente. Por quê? Porque o nosso repórter Júnior Oliveira esteve lá quando estava escuro demais, né? Você viu, né? A estrada do Pau Furado é muito conhecida, ela não tem acostamento, é uma estrada perigosa, não tem iluminação nenhuma praticamente. E infelizmente ocorreu essa batida. Como o próprio policial, o próprio militar disse, tem que tomar o máximo de cuidado, não pode exagerar na velocidade, mas agora está sendo investigado o que de fato aconteceu, ele perdeu o controle, houve outro veículo nessa história envolvido nesse acidente. Mas para você entender direitinho como é que foi esse caso, a nossa repórter Ellen Vilela, meu pedido, está no local neste momento e tem as informações desse grave acidente para a gente entender a dimensão e o perigo dessa curva localizada na estrada do Pau Furado. Né, Ellen Vilela, bem-vinda para você, boa semana. Oi, Rafael, obrigada para você também, a todos os nossos telespectadores. Rafael, a primeira palavra que eu vou falar para você aqui não é perigoso não, é perigoso com muita força. Nós estamos aqui já tem um tempinho e o que se passa aqui é veículo em alta velocidade. Tanto é que nós não colocamos o carro ali para trás não, que é perigoso demais. Colocamos mais para frente um pouquinho, porque a curva, além dela ser fechada, as pessoas que descem sentido a represa de Capim Branco, descem em altíssima velocidade, Rafael. Não é só moto e carro pequeno não, carro grande também desce aqui com muita velocidade, viu? Nós estamos perto da entrada de uma fazenda, o pessoal também passa aqui, já entra imprimindo uma certa velocidade, viu? Esse trecho aqui, conhecido como Curva do Japonês, é um dos acessos a várias chácaras, vários locais aqui. E como o policial disse na reportagem do Júnior Oliveira, é um local onde é que tem muita gente que aproveita para passar o final de semana em sítios à beira da represa, em sítios aqui para cima, casa de familiares, ou mesmo só para passar um dia ali passeando ali pela represa e vai para casa. É um domingo que as pessoas fazem isso, final de semana é muito comum. Então os carros eles vão e vêm, os veículos descem e sobem essa pista aqui. E como você já adiantou para o nosso telespectador, não tem acostamento. Imagens de Felipe Leonardo mostrando, olha só, a hora que tem a curva, a parte mais acentuada da curva, olha o mato lá. Rafael, se a pessoa perde o controle, ela vai descer o barranco e vai parar na cerca. Infelizmente, se estiver em alta velocidade, perder o controle do veículo, né? Sai da pista e vai parar na cerca. Nesse local aqui tem algumas chácaras aqui, o pessoal passa aqui, tem muita van de criança entrando aqui nas propriedades. É um movimento assim de rotina dessa segunda-feira, mas que no final de semana intensifica justamente porque as pessoas querem passear, querem curtir o final de semana e até o momento não se sabe se o rapaz ele foi fechado por algum outro veículo, se foi uma alta velocidade, isso vai ser investigado aí pelas autoridades competentes. Agora, repare na pista, Rafael, que não pode ultrapassar. Nós estamos falando de uma curva fechadíssima e lá atrás e bem na frente é tudo faixa contínua. Então o que a pessoa tem que ter aqui no mínimo? Baixa velocidade para conseguir fazer a curva e ir embora. Agora, o que aconteceu com esse rapaz, né? Só agora a investigação vai apontar essa causa do acidente que infelizmente acabou na morte de uma pessoa, Rafael. Agora, Ellen Vilela, só para a gente entender, a moto ela perdeu o controle e ela atingiu exatamente essa cerca que está aí próxima a você, é isso? A cerca aqui do lado esquerdo, Rafael, pediu o Felipe para mostrar para a gente ali, a cerca do lado esquerdo ali, ó, ela foi parar ali, né, naquela parte da cerca, tá bastante danificada ali, e você nota que assim que sai da rodovia, sai da pista, tem esse barranco, vai descendo um pouco até parar na cerca. Então a pessoa numa alta velocidade, né, perdeu o controle, desceu, foi parar nessa cerca, não se sabe se foi fechado por algum veículo, se estava transitando, passou um animal na pista, foi desviar, né? Tudo isso agora são situações que serão investigadas pelas autoridades e pela perícia, né? Fato é que você viu uma moto passando aqui agora em alta velocidade, passou aqui
bem rápido, subindo aqui a curva e foi embora. O que mais tem aqui, Rafael, é alta velocidade mesmo, viu? Independentemente do veículo. Ellen Vilela, direto do local, o balanço geral está começa com esse grave acidente registrado na estrada do Pau Furado. Infelizmente, a mulher que estava na garupa morreu, ela que estava na moto, na garupa da moto, ela perdeu a vida numa situação muito triste, tá, gente? Porque o veículo, depois de perder o controle, a gente não sabe exatamente por quê, se perdeu o controle por excesso de velocidade, se perdeu o controle porque tinha um veículo fazendo uma ultrapassagem proibida, ainda não se sabe, isso está sendo investigado, mas o triste é que depois que eles perderam o controle, eles atingiram exatamente essa cerca. Esse jovem que estava pilotando a moto, graças a Deus, está bem, está se recuperando, claro, traumatizado com tudo que aconteceu, mas lamentavelmente a companheira dele acabou aí morrendo depois de ser atingida, né? O corpo de ser atingido exatamente nessa cerca, local que ficou destruído, como explicou muito bem minha amiga Ellen Vilela. Agora, Ellen, o militar na reportagem, ele falou sobre a falta de sinalização. A gente percebe que na pista tem a pintura da pista que mostra exatamente as duas faixas contínuas, proibido aí qualquer tipo de ultrapassagem. Agora, placas de sinalização sobre o limite de velocidade, você e o nosso colega Felipe Leonardo encontraram no decorrer aí do caminho? Não, nessa parte aqui, Rafael, nessa parte aqui, não tem, viu? Eu andei um pouco a pé ali, porque eu até tentei falar com as pessoas, que parece ter uma pequena vila ali, ó. Ó o caminhão passando, ó. Tem uma pequena vila ali, eu não sei se é uma vila, se é uma propriedade, tem vários imóveis ali. Então, nós não encontramos nenhuma placa. Ali não tem placa de velocidade. Mas a pessoa que é habilitado, passou pela autoescola, sabe que tem limite de velocidade, 80 km por hora, 60 km por hora. Se você não tem a placa, você anda nessa velocidade. Vou chegar para trás um pouquinho, Rafael, porque está passando uma van agora. Nós estamos bem na saída de uma propriedade rural, porque o único lugar mais seguro para o carro da reportagem foi esse local, por conta dessa curva aqui muito acentuada, viu? Pode passar, moço. Obrigada. O rapaz está passando agora. Rafael, você viu que a caminhonete passou aqui agora? Essa caminhonete passou em alta velocidade e ela foi praticamente para o meio da pista. A caminhonete ficou bem no meio das duas faixas ali, dado ao traçado da curva e também a questão da velocidade. A caminhonete passou bem no meio ali, ó. E olha só, como a gente está mostrando, não tem acostamento, né? Tem esse pedaço de asfalto aqui, mas é por conta da entrada da propriedade rural aqui. De lá também não tem acostamento. Então a pessoa ela vai subir ou vai descer a pista em alta velocidade. Se acontecer alguma coisa, ela não tem como parar em acostamento. O nosso carro está parado de um lado aqui da propriedade, porque é um lugar muito perigoso. Inclusive, quando eu fui lá a pé, ó, eu fiquei com bastante medo, viu? Porque lá, tá vendo? Você não consegue ver ali, ó. Chegando bem ali na curva, você vai ver um carro. Então, você tem que mais ou menos andar no meio do mato ali para conseguir chegar nesse local ali, nessa propriedade aqui, onde tem vários imóveis. Parece que é uma pequena vila, mas eu não consegui falar com ninguém naquele momento, não. Mas fato é que é um lugar muito perigoso e o pessoal que passa, que vai sentido a represa de Capim Branco, tem que tomar cuidado. Não tem sinalização? Anda na velocidade mais baixa, 60 quilômetros por hora, porque não tem nenhum tipo de sinalização aqui indicando qual é a velocidade correta nesse ponto. Agora, todo mundo sabe, né, Rafael? Quando você está na rodovia, vai chegando uma curva, você já está percebendo uma situação, vai diminuindo a velocidade para passar, né? Para evitar qualquer tipo de problema. Porque imagina, se a hora que aquela caminhonete passou ali bem no meio da pista, vinha um outro carro aqui. Ela estava no meio da pista ali atrás. Então, a pessoa tem que dirigir para ela e para o outro. É a famosa direção defensiva. Rafael? Ellen Vilela, direto do local. Ellen, por favor, continue aí. Eu quero todo mundo participando com a gente, interagindo através das nossas redes sociais. O Balanço Geral começou falando sobre o grave acidente registrado nesse fim de semana, exatamente nessa curva, nesse trecho, Estrada do Pau Furado. A moto, inclusive, segundo informações, ela perdeu o controle e atingiu essa árvore aí e depois foi acertar uma cerca, como mostrou a minha amiga Ellen Vilela. Uma história muito difícil, né? Uma situação muito delicada. Olha como é que ficou a moto, ó. Olha como é que ficou a moto depois desse acidente. E aí tem a imagem, claro que a imagem a gente borrou, onde mostra onde foi parar a jovem que perdeu a vida. Uma situação difícil até de contar para vocês. Difícil.
difícil mesmo de relatar. Olha, é muito forte. Vou fazer o seguinte, Túlio Amancio também participando da nossa conversa em relação a esse acidente registrado, porque o Túlio Amancio está neste momento no batalhão do Corpo de Bombeiros e tem informações em relação aos profissionais, aos bombeiros que ajudaram nos primeiros socorros, né? Estiveram lá, inclusive, para fazer o atendimento a essas vítimas. Túlio, boa segunda-feira para você, meu amigo. Difícil, né? Uma segunda-feira triste, como normalmente acontece por causa dos graves acidentes que são registrados aqui na nossa região. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Apesar dessa triste notícia, eu desejo uma boa semana também para você e aos amigos e às amigas que acompanham o nosso balanço geral. Pois é, agora a gente vai entender o acidente por uma outra ótica a partir da observação do Corpo de Bombeiros. Sargento Costa está participando com a gente, fez essa gentileza de entrar ao vivo hoje no balanço. Sargento, obrigado pela participação. Quando os bombeiros chegaram no local do acidente, né, que acabou aí vitimando, infelizmente, essa moça de 21 anos... O rapaz de 26 ficou ferido, né, mas não corre nenhum risco. Qual foi a situação que vocês encontraram lá? Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, telespectadores. Então, nós fomos acionados ontem, na parte da noite, para esse acidente de motocicleta, envolvendo 2 vítimas. Chegando no local, nós nos deparamos com uma vítima do sexo masculino, 26 anos. Ela apresentava uma fratura exposta em uma das mãos. Ela estava bem confusa, em estado de choque, apresentava também uma fratura no maxilar e uma suspeita de fratura na coluna. Mas ele conseguia falar com vocês? Conseguia, apesar do estado de choque, ele conseguiu passar algumas informações para nós. E já a moça que estava na garupa, de 21 anos, infelizmente teve óbito no local. Vocês já constataram assim que chegaram, foi possível fazer mais nada? Exatamente, infelizmente não tinha mais nada que se fazer naquela situação. Apesar do susto, daquele momento difícil, o que esse rapaz de 26 anos conseguiu relatar a vocês? Então, ele alegou pra gente que estava vindo da região ali do Capim Branco, sentido Uberlândia. Ele estava em uma velocidade relativamente alta. Ele relatou que o motorista de um automóvel acelerou próximo à motocicleta dele, o que fez ele perder o controle do veículo. Eles foram arremessados para uma região de mata que tem ali na beira dessa estrada. E com o impacto, infelizmente, a moça ela ficou presa na cerca e teve parte da cabeça degolada. Foi constatado embriaguez, uso de bebida alcoólica por parte do rapaz ou não? Olha, por nossa equipe não foi constatado. Claro que não é o papel dos bombeiros fazer investigação da causa do acidente, nem nada do tipo. A prioridade dos bombeiros é salvar vidas, mas pelo que o senhor observou, havia má condição da pista, pouca iluminação, ou realmente tudo indica que o acidente tenha acontecido pelo excesso de velocidade ou talvez até por esse outro veículo, como o rapaz que estava na moto falou? Então, por se tratar de uma estrada que fica numa zona que não é zona urbana, ali na zona rural, ela por si só ela já é um pouco mais escura, né? Apesar a estrada ela é bem sinalizada na questão das faixas. Então, realmente o que resta a nós é acreditar que tenha sido alta velocidade imprimida aí por esse motociclista. Ali é um local comum de acidentes? Os bombeiros vão lá com frequência? Sim, aquela estrada ali, muitas pessoas buscam, principalmente aos finais de semana, aquela região de represa, ali tem alguns bares, então buscam essas regiões para realizar atividades de lazer. Então, frequentemente a gente registra algum tipo de acidente ali. Tá certo. Obrigado pela participação no Balanço Geral, sargento. Tem as informações, Rafa. Quando os bombeiros chegaram, o óbito, a morte da jovem de 21 anos já havia sido constatada e eles resgataram e atenderam o homem de 26 anos, Rafa. Aí, Túlio, muito obrigado. Agradeço, por favor, o sargento por trazer as informações. Você viu, os bombeiros normalmente estão sempre lá no local atendendo esse tipo de ocorrência. É um local que existe a imprudência, o exagero de velocidade e, infelizmente, os casos normalmente são graves. Deixa eu voltar com a minha amiga Ellen Vilela. Ellen Vilela que está ao vivo, no exato local onde aconteceu o acidente, exatamente nessa curva conhecida como Curva do Japonês, Estrada do Pau Furado, onde, infelizmente, depois de perder o controle, ele que, segundo o relato do bombeiro, estava
na represa de Capim Branco, se deslocando inclusive para a cidade de Uberlândia, perdeu o controle exatamente nessa curva, segundo ele, por causa de um veículo que o fechou. E aí, perdendo o controle, ele acabou atingindo essa área de vegetação e posteriormente a grade. Situação muito delicada. Nesse período que você está aí, Ellen Vilela, são poucos minutos desde o início do balanço geral. Quantos veículos você já percebeu em alta velocidade por aí? Todos eles, todos os veículos que passaram aqui. Agora ela vai descendo outra, olha lá, presta atenção na toada do carro branco. Olha lá, diminuiu porque eu vi o Felipe passando, tá vendo? Viu o Felipe, a câmera, aí diminuiu um pouquinho. Passou agora há pouco, quando o nosso colega estava ao vivo, aí a outra equipe ao vivo, passou um carro aqui agora há pouco, uma caminhonete, e ela ficou no meio da pista certinho. Ao fazer a curva, ao descer a pista, ficou no meio da pista. A roda ficou no meio ali, ó, passando por baixo do carro, as duas marcas ali, as faixas, né, a faixa contínua ali. Rafael, tem outro detalhe também, que além dessa curva ser muito fechada, tem as entradas das propriedades rurais. É uma outra situação que coloca esse trecho muito em risco. Esse lugar onde eu estou é uma entrada de uma propriedade rural. Logo ali atrás tem outra entrada também. Então exige-se nesse local uma velocidade reduzida por conta da entrada, da saída dos moradores e, claro, de quem vai passar, né? Obviamente. Já que o rapaz falou que ele foi fechado e acabou, né, nesse acidente, nessa tragédia registrada neste domingo. Agora, que esse local aqui ele exige muito cuidado de quem vai passar por ele, exige muito, viu? Muito, muito, muito. A moto passando agora também diminuiu a velocidade. Assim que eles veem a câmera, Rafael, quem consegue ver a câmera, diminui a velocidade. Isso aí é uma coisa impressionante. Agora, quem não vê a câmera, passa aqui com muita velocidade e não respeita a faixa não, porque não consegue fazer a curva mais aberta, vai para o meio da pista, Rafael. Aí, Ellen Vilela ao vivo trazendo as informações, lembrando que nós não temos a atualização do estado de saúde desse jovem. Esse jovem que foi levado para o Hospital de Clínicas da UF, e o Hospital de Clínicas não faz a divulgação do estado de saúde das vítimas. E há informação que ele está sob escolta policial, inclusive, porque ele se envolveu nesse gravíssimo acidente. Infelizmente, a companheira morreu na hora e ele não tinha carteira de habilitação. Ele não tinha a carteira de habilitação, a licença para estar pilotando uma moto. Triste fato registrado aqui na cidade de Uberlândia. Se você é da família desse jovem, até para a gente saber atualizações em relação ao estado de saúde dele, porque essa é a nossa preocupação, entre em contato, por favor. O WhatsApp está aí, ó, 997-989900, 997-989900. Agora, é uma curva perigosa, sim. É um local que não tem sinalização, só a pintura na pista. E o pior nessa história toda é a imprudência de tantos e tantos motoristas, de tantos e tantos pilotos de motocicleta. Por favor, né, gente? Eu sei que você está numa área rural, o movimento é muito menor de veículos, mas você não pode exagerar na velocidade desse jeito. Não pode. A curva é perigosíssima. E quando você entra em alta velocidade, você tem que invadir a pista contrária, porque você não consegue fazer a curva. Não consegue fazer a curva. Então, cuidado, você que está acompanhando aí o nosso Balanço Geral, fica aqui o nosso pedido. Lamentavelmente, o Balanço Geral começa falando de uma tragédia no trânsito, mais uma morte que foi registrada e nós não queremos que isso continue acontecendo.